Bem-vindos! Mais uma vez vamos falar sobre conversão de unidades de medidas equivalentes, mas no âmbito da questão das distâncias, né? Com relação aí metro, quilômetro, hectômetro e distâncias maiores, como em outras unidades, como jarda, pé e assim por diante, tá? Como é que a gente pode fazer as conversões então? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Isso me permite construir as nossas relações de equivalência de que, por exemplo, 2,54 dividido por 1 polegada, né, em inglês o nosso famoso int, né, que aqui representa só pelo i e o n, se eu dividir um pelo outro dá 1. E o inverso também vale. Se eu pegar 1 polegada e dividir por 2,54 centímetros, eu tenho o resultado igual a 1, pois aqui a relação de equivalência diz que eles são iguais. Então, num determinado problema, vamos supor aí eu tenho uma TV de 30 polegadas. Eu quero saber em centímetros quanto isso corresponde. Lembrando que as TVs, a unidade de medida delas é na diagonal, né? Não podemos esquecer isso. Pega os 30 polegadas e vai escolher um dos dois fatores para fazer a multiplicação. É lógico que a gente vai colocar aquele que tem a polegada na parte de baixo da fração, para poder cortar com essa que está aqui, ó. Então, corta a polegada aqui, e aí a gente percebe que é só multiplicar esses dois valores e a gente chega no resultado. E aí você tem o valor que corresponde a 30 polegadas. Por exemplo, agora vamos para o inverso. Eu tenho um pedaço de um objeto qualquer, eu vou lá, meço qual é o comprimento dele em centímetros, e aí eu quero descobrir quanto que ele vale em polegadas. Aí eu vou multiplicar esse valor por uma dessas duas relações, lógico que aqui vai ter centímetro na parte de baixo, para que possa cancelar com centímetro aqui em cima. E aí, ao efetuar essa montagem, ó, corta o centímetro com centímetro, esse cara multiplica por 1 e acaba dividindo por 24, por 2,54. Então, eu percebo qual é o tipo de conta que a gente faz, né, simplesmente com essas duas relações. Aí eu percebo se vai ser uma multiplicação ou se vai ser uma divisão. Eu não preciso ficar montando a regrinha de 3. Esse vale tanto, aquele outro vale tanto e assim por diante. E é mais prático para fazê-lo, tá bom? Vamos seguir para outro exemplo, o pé, né? Foot. Né? Tenho aqui 30,48 centímetros, é a unidade correspondente a um pé. Se eu dividir um pé por 30,48 centímetros, o resultado é 1. E se eu efetuar o contrário também, né? Então, eu tenho as duas relações de conversão aqui. Aí, dado um problema, por exemplo, um avião está voando a 30 mil pés de altitude. Aí, eu quero saber essa distância em quilômetros, né? Eu não estou acostumado com a medida de pés. Então, eu tenho que fazer aí uma conversão. Se eu usar a relação aqui com centímetro, eu vou saber a resposta em centímetro. Então, eu tenho que fazer uma montagem encadeada. Ó. 30 mil pés, ó, coloco essa relação que tem o pé na parte de baixo para poder cortar, mas aí a resposta vai estar em centímetro. Então, eu quero em quilômetro, então eu vou fazer outra relação. Eu vou pegar e vou multiplicar a relação que existe entre metro e centímetro, colocando centímetro na parte de baixo, né? 1 metro equivale a 100 centímetros, para que possa cancelar as unidades do centímetro aqui, ó. Aí eu percebo que esse valor acaba dividido por 1000. Mas aí a unidade que vai estar na resposta vai ser o metro. Então, mais uma vez, eu faço uma relação que é de quilômetro para metro. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Metro aqui cancela com metro. Então, se eu pegar esse número, dividir por 100 e depois dividir por 1000, eu vou ter a minha resposta em quilômetro, 9,144 quilômetros. Nós vimos num outro vídeo, né, aquela questão de mudança de unidade só mudando a vírgula. Então, eu poderia não fazer toda essa parte se eu pegar esse pedaço aqui e fazer como no vídeo anterior. Você põe as unidades de medida de distância, né, metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro e tudo assim por diante. Pega o último número, aquele que estaria associado à vírgula, e preenche ele primeiro na casa do centímetro. Então, ele vai vir para cá, e aí você depois vem colocando os outros usando ele como referência, né? Então, vem um, vem o outro, vem o outro, vem o outro. E o que a gente faz no final? Nós queremos mudar essa resposta para quilômetro. Você vem aqui e coloca a vírgula no quilômetro. Olha lá, ó, bateu direitinho e você não teve todo esse trabalho aqui. Então, a gente já tinha visto esse método num outro vídeo e a gente pode, então, relembrar isso daí.
Voltando para um outro problema, uma trave de futebol de 6,4008 metros equivale a quantos pés? É verdade, eu não sei, né? Mas vamos lá. Lembrando que pé, né? No início da era da colocação das unidades de medida, era realmente a distância do pé de um rei, né? Não podemos esquecer isso, das unidades imperiais aí. Ó, 6,488008 metros. Vou escolher multiplicar por qual? E agora, olha. Qual deles eu vou usar? Eu vou usar primeiro a relação centímetro-metro, porque aqui eu tenho centímetro e pé. Eu não tenho centímetro, eu não tenho metro e pé, né? Então, faço 1 metro equivale a 100 centímetros, ó, cancela o metro e eu vou ter a resposta em centímetro. Se agora eu colocar a relação que tem de pé para centímetro, vai cortar o centímetro aqui com esse aqui e o produto triplo disso daqui vai me dar, então, a resposta só em pé. Ó, esse multiplica por 100 e depois acaba dividindo pelo 30,48. E aí eu vou ter uma trave de futebol de 21 pés de distância entre os dois postes. Vamos para cá. Uma jarda, 0,9144 metros, yard, né? Aí nós temos a relação de uma jarda para essa distância, equivale a 1, como o contrário também vale, 0,9144 metros para uma jarda equivale a 1. Aí vem um problema, o cara me fala assim, olha, o campo de futebol americano é de 100 jardas. Quantos metros tem então a distância? Vamos transformar isso, 100 jardas, ó, vou escolher esse aqui que a jarda fica embaixo, né, ó, multiplico, e aí eu percebo que vai cortar a jarda aqui, é só multiplicar por 100, ou seja, tem 91,44 metros. Facinho de fazer. Outra unidade de distância que chama atenção são aquelas grandes, né? As unidades de distâncias astronômicas. Uma unidade astronômica é este valor aqui, ó, 149 milhões, bilhões, né? 597 milhões 870 mil e 700 metros. É a distância a distância média, né? Entre a Terra e o Sol, tá? Então é mais ou menos essa daí. Então uma unidade astronômica tem esse valor. Então eu posso pegar uma unidade, dividir por esse valor, o resultado dá 1. Posso pegar este valor, dividir por uma unidade, o resultado dá 1. Então eu tenho aqui a minha relação de equivalência. Vem o sujeito e fala para você assim, olha, a distância de Marte até o Sol é de 1,52 unidades astronômicas. E tu quer saber quanto que isso é de verdade, porque tu ainda não está acostumado com esse negócio de 1,52 uma unidade astronômica, né? Então, você vai lá, vai multiplicar pela relação, desde que a unidade astronômica esteja embaixo, para poder cortar, e aí você acaba verificando que se torna um produto. Multiplica os dois, tu tem a resposta em metro. Outra unidade astronômica que chama atenção é 1 ano-luz. Todo mundo ouve esse 1 ano-luz e acha que é unidade de tempo. Não é. É o comprimento da distância no espaço que a luz acaba percorrendo, viajando a 300 mil km por segundo aproximadamente, em um ano. Então ela vai... Em um ano, ela percorre uma distância muito grande em quilômetros, 9,460 vezes 10 a 12 quilômetros. O resultado também é aproximado. Aí nós temos aqui, ó, só para lembrar essa definição, pega-se a velocidade da luz, multiplica pelo tempo e você tem que encontrar esse valor. Ó. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, você multiplica por um ano. Ah, mas um ano não vai cortar aqui com segundos, então eu tenho que fazer a transformação de ano para dia, de dia para hora, de hora para segundo. E aí esse produto, né, ó, você pode ver que aí vai cortar ano com ano, dia com dia, hora com hora, né? Vai dar aqui e segundo aqui na final, ó, com esse segundo, vai dar a distância em quilômetros. E você tem esse valor aqui, ó, aproximadamente, tá? Então, ó, 3, 6, 9, até aqui 12 casas decimais se você colocar vírgula aqui, por isso 12 lá em cima. Esse valor, então, vamos usar ele num exemplo. Distância até a Próxima Centauri, 4,22 anos-luz. Próxima Centauri é a estrela mais próxima do nosso Sol, né? Fica ali na constelação do Centauro. E aí tu vem... 4,22 anos-luz, vai multiplicar por quê?
por uma relação que sai daqui. É lógico que eu quero cancelar aqui embaixo o ano-luz. Então, o ano-luz vai aqui para baixo da fração, ó. E aí, cancela o ano-luz. E esse produto desses dois acaba dando a distância em quilômetros. Olha como ela é grande, né? Lembrando aqui, ó, a quantidade de casas decimais que tem esse 12 aqui, ó. De casas decimais, não, de casas após, né, a vírgula, andando para lá. Então, eu andaria 3 aqui, mais com 4, para 12, né, andaria mais 8 zeros aqui no final, né? Então, esse seria um número bem grande. Ó, isso tudo. 30 mil, milhão, bilhão, trilhão. 39 trilhões de quilômetros aproximadamente. Outra unidade astronômica que chama a atenção dos astrônomos para distâncias muito grandes mesmo é o parsec, né? 3,084 vezes 10 a 13 quilômetros aproximadamente. Essa distância ela é definida por um efeito de paralaxe e aí o pessoal tira essa medida do arco aí minúsculo, né? De um determinado valor. Aí você tem a relação 1 parsec 3,084 vezes 10 a 13 quilômetros, você divide um pelo outro, tem que dar 1. E aí você pode usar isso a seu favor. O contrário também. Então, num determinado exercício, se alguém fala para você, olha, eu tenho a distância até a galáxia de Andrômeda. Da nossa galáxia até lá são 778 quiloparsecs. Olha o quilo aqui, para dizer que é 1000 vezes o valor do parsec, né? E aí você vai calcular isso em quilômetro, por exemplo. Então, ó, KPC aqui para abreviar quiloparsec, né? E aí a gente põe a relação entre 1 parsec e 1000, né? 1 quiloparsec é 1000 parsec. Cancela aqui o nosso quiloparsec e aí vai sobrar esse resultado aqui em parsec. Se eu entrar agora com a outra relação, que vai ter o parsec embaixo para poder cortar, ó, eu vou ter no final de todo esse produto o resultado em quilômetro. E é isso que é efetuado. Então, a gente sempre monta pensando em cancelar a unidade que a gente não quer e ficando com a unidade que a gente quer. E aí o resultado sai naturalmente. Outra unidade, né, que a gente pode usar aqui comparando com o parsec é o ano-luz, como a gente já tinha mostrado, né? A gente pode pegar aqui este valor de distância, inclusive aqui, ó, trazendo a vírgula para cá, ó, eu ando ela com 6 casas, então eu aumento aqui esse valor com mais um valor 6, né? É esse valor que eu trouxe para cá. Vamos lá. Pega esse valor do ano-luz, que a gente conhece. Um ano-luz corresponde a 9,460 vezes 10 a 12. E aí a gente pode calcular essa distância aqui equivalente em anos-luz, né? Então, a distância de Andrômeda é de 778 quiloparsecs, que para nós também equivale a 2.535.940 anos-luz. Cara, é muita distância, né? Quer dizer que se na velocidade da luz eu fosse até Andrômeda, eu levaria 2 milhões de anos para chegar lá. Olha isso, que coisa fantástica! E assim a gente encerra essa primeira parte de como a gente trabalhar com unidades de medida relativas a distâncias. Obrigado, pessoal. Um abraço.